Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 31. Assim está escrito: Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Aqui está uma recomendação do apóstolo Paulo, quando no seu trabalho de apóstolo, iniciador da obra de Deus, nas cidades por onde passou, onde o Espírito de Deus o levava para essa importante missão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo e estabelecer igreja com aqueles que se convertessem, colocar as pessoas necessárias para dar seguimento, pessoas do próprio local, não eram pessoas de fora, pessoas do próprio local, que era encarregado de assumir à frente a liderança daquele novo grupo que estava se formando e com a orientação da palavra de Deus para que eles dessem seguimento. Então, as coisas eram simples, coerentes e necessárias. E, portanto, sempre deram certo, porque não havia nenhum aparato estranho à vida comum do povo, vida daqueles que, uma vez estando relacionados com Cristo, tinham a sua vida transformadas, tinham dentro deles o Espírito Santo habitando, que certamente estava orientando, dirigindo e realizando a obra de Deus. Então, quando se tem estes parâmetros, uma conversão verdadeira, através da pregação de um evangelho verdadeiro, as mudanças também são verdadeiras. E o Espírito Santo, que é verdadeiro, vem habitar nessa pessoa e vai instruí-la e direcioná-la na vontade do Senhor. Então, Paulo passou por várias localidades. Aqui, ele estava já na Ásia por um período de aproximadamente 3 anos. E ele entendeu que chegara o momento de ele partir. Então, ele reúne os responsáveis pelo trabalho naquelas cidades que foram estabelecidas, aqueles irmãos, para que eles se dirigissem para que pudessem se reunir, porque Paulo tinha uma palavra a dizer a eles. Uma palavra que seria, na verdade, uma despedida, porque aqueles irmãos não mais veriam o rosto de Paulo. Então, ele não queria sair assim às ocultas, mas ele queria deixar claro diante daquelas pessoas a maneira como ele entrou na Ásia, as cidades por onde ele passou, como foi que ele serviu a Deus entre eles, o exemplo claro, definido, que ele deixou diante daqueles irmãos, aquelas igrejas sadias, saudáveis, igrejas prósperas, abençoadas, não porque tivesse riqueza ou porque tivesse bens materiais, mas porque tinha a presença de Deus. E a presença de Deus é melhor do que ouro e prata, é melhor do que bens, é melhor do que propriedade, é melhor do que tudo que se possa adquirir nesta terra. Então, a presença de Deus é a maior riqueza que nós podemos desfrutar. E ela não nos custa nenhum valor monetário. Ela custa a nossa devoção, entrega e renúncia diante da presença do Senhor, para que Ele então se digne de observar na nossa vida a nossa rendição a Ele. Ele então vem fazer habitação no nosso interior e vai usar-nos como instrumentos da sua vontade. Deus abençoe a irmã Stephanie Bonfim. Então aqui Paulo estava reunido com aqueles irmãos, e todos eles vieram,
E quando aqueles irmãos chegaram, ele então começou a dizer, falando do seu propósito, do trabalho que tinha feito, fazendo, na verdade, uma avaliação daqueles 3 anos que ele ficou ali ministrando naquelas cidades, edificando igrejas, orientando, pregando, ora na sinagoga, ora na cidade, ora nas praças. Ele não perdia oportunidade. Em vários lugares, ele sempre deixou ali um exemplo de um verdadeiro embaixador do reino de Deus. Porque onde estava, ele representava o Senhor Jesus Cristo. Nunca observamos, e nem está relatado na Escritura Sagrada, algum escândalo cometido por Paulo. Ah, mas por que não está relatado? Porque não aconteceu. Porque a palavra de Deus não passa pano quente em cima de coisas erradas. Nós observamos na Escritura quantos exemplos, principalmente do Antigo e do Novo Testamento, de pessoas que falharam e erraram, e está na Escritura. O Senhor Deus não ocultou essas coisas. Elas estão registradas aí para que todos percebam que com Deus não há parcialidade. Deus faz relatar as coisas boas, mas faz relatar também as coisas ruins que as pessoas cometeram e ficam lá como advertência para que nós observemos aquele proceder que não foi digno, não foi aprovado diante do Senhor, para que possamos então endireitar os nossos caminhos e seguir de acordo com a vontade do Senhor. Deus abençoe, irmão Edmilson Andrade. Então, Paulo, ele era esta pessoa, nós não encontramos aqui, nós encontramos um homem resoluto, decidido, perseverante. E as coisas não foram fáceis para Paulo. As coisas para ele sempre foram com dificuldades, ele sempre enfrentou inimigos atrozes, ferrenhos, para que ele desistisse. Ele não desistiu, porque a experiência de conversão dele em Jesus foi verdadeira. Então, quem é convertido de verdade, ele não se deixa levar pelos embaraços, pelas situações, pelas ameaças, perseguições, o que quer que aconteça. Ele segue o seu caminho obediente a Jesus, com alegria, com lágrimas, com sofrimento, com prisões, não importa. O importante é cumprir aquilo que Deus determinou a cada um de nós fazer. Então, Paulo, ele tinha essas experiências. Ele passava momentos de sofrimento. Depois de Jesus, foi uma das pessoas que mais sofreram. E a palavra de Deus relata todo tipo, a diversidade de sofrimentos que ele enfrentou. Mas, uma ressalva, nada disso teve o poder de enfraquecê-lo, desanimá-lo ou desestimular de que ele continuasse fazendo a obra de Deus. Ele fez e faria da mesma forma, porque o negócio dele era um compromisso com Jesus. Então, as circunstâncias, elas eram passageiras, elas vinham e iam embora. Como até hoje acontece assim. Nenhuma circunstância, nenhum contratempo na nossa vida dura para sempre. Ele vem e passa. Então, Paulo chamou estes irmãos lá e começou a falar com eles. Quando eles chegaram, Paulo disse, olha, vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós. Ele chamou a memória daqueles irmãos que eles lembrassem o primeiro dia que ele entrou na Ásia. Como foi que ele chegou ali? E como que ele viveu todo esse período de aproximadamente 3 anos? Ele diz aqui, vocês bem sabeis como em todo esse tempo me portei, como foi o comportamento, o procedimento, a conduta de Paulo entre aqueles irmãos. E ele diz, olha, servindo ao Senhor com toda a humildade. Paulo não chegou lá dizendo, eu sou grande, eu sou apóstolo, eu vi Jesus. Não. Ele chegou lá, igual aos outros, pregando o evangelho, não se ufanando de conhecimento,
de revelações, nada disso. Essas coisas não subiam para a cabeça de Paulo. Estas coisas, experiências que ele tinha com Deus, ficaram gravadas no coração. Porque quando sobe a cabeça incha. E a pessoa fica todo desorientado, achando que é alguma coisa e que aquilo acontece por causa dele. E não é assim. Todas as coisas acontecem em função da operação de Deus na nossa vida. Então ele diz, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e muitas tentações. Veja como ele serviu por 3 anos. Com humildade, com lágrimas e com tentações. E a gente olha para os nossos dias, qualquer coisinha, qualquer batido de pé, a gente já fica reclamando, fica murmurando, dizendo que assim não dá para servir a Deus, desse jeito não dá para fazer a obra do Senhor, porque é muito pesado, é muito difícil, o preço é muito alto. Mas quando a gente olha para o exemplo de Paulo, a gente se envergonha da nossa conduta. Porque, olha, ele entrou lá, serviu a Deus com humildade, muitas lágrimas e tentações. Mas ele disse, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar. Agora observe, publicamente e pelas casas. Paulo não se intimidou com essas ameaças. Ele continuou ensinando publicamente. No templo, nas sinagogas, na rua, nas praças e também nas casas. Porque Paulo era um tipo de obreiro que ele ia nas casas. A presença do obreiro na casa de um fiel, de uma família, de uma pessoa, no sentido de visitar, de evangelizar, de estar próximo dessa pessoa, esse é o verdadeiro ministério do servo de Deus. E todos aqueles que fazem este tipo de ministério, eles são bem-sucedidos, eles são prósperos, eles são abençoados. Não é próspero financeiramente, é próspero diante de Deus. Porque esse é o trabalho. É ir aonde as pessoas estão. Os apóstolos do Pentecoste, eles todos os dias, no templo e nas casas, no templo e nas casas. Então, quer dizer, as casas eram lugares comuns para onde eles iam. Hoje as casas ficaram um lugar ignorado. Ninguém mais vai à casa de ninguém. Principalmente um ministro, para um momento de oração, de aconselhamento e ter um tempo de comunhão. Não, essas coisas agora já ficaram por passado. Hoje não funciona mais desse jeito. Mas Paulo ia. Ele pregava publicamente e também pelas casas, testificando, olha, tanto a judeus como a gregos. E olha que os judeus armaram ciladas contra ele. Mas ele não isolou esse tipo de pessoa. Não, os judeus estão me fazendo sofrer, então não vou nem pregar para eles que eles morram e vivam separados de Deus. Não, ele pregava para eles também, mesmo sabendo que a intenção deles era amar. Mas ele diz, testificando tanto a judeus como a gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E ele agora estava partindo, ele estava indo para Jerusalém. Jerusalém, ele já tinha sido avisado que ele ia enfrentar dificuldades, ele ia encontrar lá em Jerusalém prisões, tribulações, sofrimentos que se tornaram comuns na vida dele. Então esta era a vida de Paulo. Mas nada disso tirou o brilho, o gozo da comunhão, a alegria de fazer a vontade de Deus, de dar testemunho do Evangelho. E ele disse àquelas pessoas, olha, no dia de hoje, eu vos protesto que estou limpo do sangue de todos vós, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, era alguém exemplar realmente, e ele pôde dizer isso com todas as palavras, porque as pessoas o conheceram desde o dia que entrou até este dia que ele estava saindo. E ele não estava dizendo nada aqui que não condissesse com a verdade. Ele estava simplesmente trazendo à lembrança o trabalho que foi realizado diante daquelas pessoas. Então, é um exemplo de um obreiro
digno de ser imitado. De ser imitado. Então ele diz, aconselhou aqueles irmãos, porque eles foram comprados pelo sangue de Jesus, o Senhor Deus deu a eles a oportunidade de alcançar a salvação através de Jesus, e Paulo disse, agora eu estou indo para Jerusalém. Não ficou preso ali naquela cidade. Estou indo para Jerusalém. Mas avisou a eles dizendo o seguinte, que na sua partida iriam entrar no meio do rebanho lobos cruéis que não perdoariam o rebanho. Quer dizer, todo aquele trabalho que Paulo construiu durante 3 anos, com humildade, com lágrimas, com fidelidade, com obediência, com renúncia, todo este trabalho feito, que tornou aquelas igrejas edificadas no Senhor, tal a igreja de Éfeso, por exemplo, uma igreja riquíssima, principalmente no sentido espiritual. Toda a riqueza da graça e da glória de Deus se manifestaram na igreja de Éfeso. Então era uma igreja verdadeiramente espiritual. Paulo instruiu-a de maneira muito bem, muito correta. Mas ele disse que depois da partida dele podia entrar lobos vorazes. E quando chega lá na frente, na revelação que Deus deu a João, lá na ilha de Patmos, Éfeso já tinha perdido o primeiro amor. Tinha abandonado as primeiras obras. Deus estava reprovando e chamando para um conserto, senão ela seria tirada da presença dele. Mas ele disse aqui, o versículo que li, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Ele advertiu aqueles irmãos, ele orientou, ele ensinou a eles que eles vivessem em vigilância. Quando a pessoa está em vigilância, ele está atento a qualquer coisa que pode acontecer, que pode trazer embaraços, dificuldades ou prejuízos para a obra de Deus. Tirar a união, a harmonia, a alegria, a paz daquele povo que está servindo a Deus. Ele deixou claro que entrariam lobos cruéis e vorazes. Não iriam perdoar o rebanho, pelo contrário, eles iam fazer negócios com o povo. O povo ia ser moeda de troca. O povo ia ser objeto de venda. E disse, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. E eles iriam fazer negócios. Então observa um aviso importante. Deus abençoe a irmã Cida Barbosa. Um aviso importante que Paulo deixou registrado na sua despedida. E aqueles irmãos choraram e lamentaram muito a partida de Paulo. Ele realmente foi para eles um pai espiritual. Era alguém que esteve presente em todas as circunstâncias da vida daquelas pessoas. Mas chegou o tempo de ele partir. É assim que acontece. Deus manda um obreiro para um determinado lugar, ele faz um trabalho brilhante, abençoado, produtivo, mas chega o dia que Deus precisa dele num outro lugar e ele precisa ir. Mas o trabalho que ele fez fica em memória de Deus e do povo. A maneira como ele trabalhou. E aqui ele estava trazendo a lembrança, ele disse, olha, de ninguém eu cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Ele não se julgou merecedor de cobrar daquelas pessoas, pelo tempo que ele serviu ali, riquezas, ouro, prata e vestidos. Não, eu vou sair e eu não vou sair de mão vazia. Vocês vão precisar me dar alguma coisa. Porque o trabalho que eu fiz aqui. Não, Paulo não era desse jeito. Paulo fez um trabalho para Deus. Portanto,
ele não deu nenhum indício de que queria alguma coisa de alguém para compensar o trabalho que ele fez lá. Então veja, em tudo isso nós encontramos um exemplo. Então esse foi o padrão de Paulo naquele tempo. Por 3 anos ele fez um trabalho profundo e necessário. Uma pena que com a sua saída começaram a entrar pessoas estranhas e faltou o conselho que ele deu aqui. Faltou vigilância. E quando falta a vigilância, os lobos entram no meio das ovelhas. E aí adquire confiança, adquirem posição e depois começam a fazer negociata com as ovelhas. E põe tudo a perder, põe a obra de Deus a perder. Agora olhemos para os nossos dias. Qual é a semelhança dos nossos dias com este exemplo de Paulo? Que tinha o coração sobre o rebanho, que tinha amor pelas ovelhas de Jesus, que tinha todo o esmero, cuidado e simplicidade em se manter junto com aquele povo, sem ser um aproveitador ou explorador daquele povo, mas alguém nas mãos de Deus, pronto para servir aquelas pessoas com a palavra de Deus. E promover nelas o crescimento espiritual, através do ensino expositivo da palavra de Deus. Ele, como ninguém, sabia como ensinar. Ele ensinava com a vida e com as palavras. O ensino fica mais fácil desse jeito. Viver o que ensina e ensinar o que vive. Então isso é muito importante. Então nós observamos hoje como as coisas estão nos nossos dias. Elas estão totalmente contrárias a isto. Não há mais aquele ministério de lágrimas. Não há mais aquele ministério com humildade, com temor diante de Deus, com renúncias. E de estar junto às pessoas carentes e necessitadas, e ser ali um homem de Deus, uma mulher de Deus, com a palavra de Deus, a oração, o companheirismo, a comunhão espiritual, para que nessas reuniões ou nessas visitas pelas casas, o Espírito de Deus se mova e mude situações. Então ele deixou isso recomendado. Foi um trabalho muito importante que ele fez. Hoje dificilmente nós conhecemos alguém que tenha esse padrão de trabalho, de se esmerar, não buscar glória para si, não buscar fama, não buscar atrativos para si, mas se preocupar tão somente em fazer algo para Deus com amor, com dedicação e com entrega, para ter esses resultados. E tem a confirmação de Deus. Paulo fez isso. Quando saiu, ele disse: não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Hoje nós observamos que dificilmente esse conselho de Deus está sendo transmitido. As coisas estão correndo como que de maneira solta. Ninguém mais quer trazer as pessoas ao que diz a palavra de Deus para corrigir comportamentos ruins e desagradáveis ao Senhor. E avaliar a profundidade da conversão de cada irmão, de cada irmã que está ali servindo a Deus. Isso nós temos a palavra de Deus para nos ajudar e auxiliar nesse procedimento. Então Paulo estava assim. E ele então falou com aqueles irmãos, fez a despedida. O resultado foi que, tendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Uma despedida com choro, com lamento, o valor do obreiro que eles tiveram. Um homem de Deus, indiscutível, sem mancha, sem mau testemunho.
deixou saudades. Ele disse, vocês não vão ver mais o meu rosto. Ele já estava se encaminhando. Logo ia para Jerusalém, depois de lá ia para Roma e depois foi o seu término do seu trabalho aqui na terra. Mas ele deixou aqui registrado, dizendo, vigiai. Um conselho importante. Nos nossos dias nós precisamos de muita vigilância. Há muitos lobos no meio das ovelhas. Há muitos que parecem ser e não são. Mas o intuito deles não é a edificação do povo de Deus, não é a glória do nome do Senhor. É ter um povo em volta de si para um benefício pessoal. Fazem isso muitas das vezes através da dependência, da exploração, da manipulação, utilizando muitas vezes algum texto para tirar um benefício pessoal. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. O que a palavra de Deus ensina é que o nosso trabalho deve ser feito com pureza, com mãos limpas, coração limpo e consciência limpa. Quem trabalha desse jeito não é pesado a ninguém. Ele tem de Deus o necessário. Ele tem de Deus e do povo a aprovação, porque faz esse trabalho digno. É preciso ir. Quantas pessoas estão lá no recanto, abandonados, solitários, precisando de uma visita, de uma ajuda, de uma oração, mas ninguém se importa. Paulo se importava. Paulo fazia esse trabalho. Ele diz tanto publicamente como nas casas. Ele sempre esteve por lá. Onde houvesse alguém doente, Paulo estava lá para orar. Onde houvesse alguém carente, Paulo estava lá para ajudar a suprir a necessidade. Ele sempre esteve disposto a fazer esse trabalho. Se hoje alguém se dispuser a voltar ao princípio de tudo, ao primeiro amor, e colocar em prática este exemplo que foi deixado por Paulo, certamente este homem, esta mulher de Deus, será bem-sucedido, será abençoado, será próspero espiritualmente. Deus lhe dará pessoas para estar na sua proximidade, para o estender da mão, para socorrer aqueles que estiverem em necessidade. E enquanto você estiver fazendo pelas pessoas o que Deus espera de mim e de você, Ele estará fazendo por nós. Não é preciso a gente pedir. Não é preciso a gente dar a entender que quer. Não. Faça para Deus sem esperar nada em troca. Deus não fica devendo nada a ninguém. Hoje nós observamos, as mídias estão aí, aberta, quantas coisas vêm à tona que trazem vergonha, que nos causam decepção, devido às pessoas não seguirem o exemplo de Paulo, seguirem o exemplo do mundo. O exemplo do mundo é mau, é perigoso, é explorador, é manipulador, que tem trazido essa dificuldade, essa tristeza. Muitos fiéis inocentes têm sido atingidos com isto, por falta de seguirem o exemplo de Paulo. Aqui está um exemplo que nós podemos fazê-lo de um referencial. Seguir por este caminho, voltar à pureza, voltar à simplicidade, voltar à obediência, voltar ao temor de Deus, voltar à sinceridade, à lealdade, à fidelidade para com Deus. A falta dessas coisas traz dificuldades. Mas quando elas estão presentes na vida do homem e da mulher de Deus, nada lhe atinge, nenhuma lama lhe mancha as suas vestes, porque ele está coberto pela unção do Espírito Santo. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Os resultados estão acontecendo. A obra aonde está este homem e esta mulher, ela está crescendo, ela está prosperando. E assim há de ser, enquanto se mantiver nesta conduta agradável diante do Senhor. Que isto sirva para mim, para você, para cada um de nós, como um exemplo a ser seguido. Nós não estamos caminhando no escuro.
há exemplos na Bíblia que ficaram marcados, e se nós tão somente nos dispusermos a ler e compreender e praticar, Deus será conosco e nós seremos grandemente abençoados pelo Senhor. Pensa sobre isso, reflita, redefina o seu trabalho, tome uma decisão acertada, siga por este caminho e veja como as coisas vão melhorar de maneira espiritual na sua vida e na vida de quem depende do seu ensino, do seu exemplo, da sua conduta de vida. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.